Olá, amadinhos, tudo bem? Esse vídeo aqui, pessoal, é continuando analisando o livro de Jeremias, que nós estamos analisando um pouco o período pré-babilônico, mas tem algumas coisas muito interessantes aqui nesse vídeo, que talvez desse até para fazer um outro vídeo, sem ser com captura de tela, ou quem sabe até uma live, né, eventualmente, porque a gente vai analisar agora umas questões bem interessantes que a gente observa pouco na Bíblia, tá bom? Lembrando que eu estou analisando também outras coisas aqui no meio do capítulo, né? Eu vou pincelando aquilo que eu acho interessante. Então é um tipo de análise crítica. E quem puder, já deixa o like aí no vídeo, pessoal. Se cada pessoa que assistir der um like, já ajuda, aumenta o alcance do vídeo, aumenta a atividade, engajamento, isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, eu vou do capítulo 4 ao 6 de Jeremias, pincelando o que é interessante. Aqui no capítulo 4, me chamou a atenção essa questão de paz, que aqui diz assim, ó: E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente este povo e a Jerusalém, dizendo: Tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. O que o profeta está falando aqui? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ver. O primeiro e o último ponto são idênticos, tá? Então preste atenção nesse detalhe, porque depois no final a gente vai tentar analisar e tirar uma conclusão. O profeta está falando aqui, em Jeremias 4, 9 e 10, que Deus enganou o povo. Ó, Deus enganou o povo de que forma, pessoal? Através dos profetas. Porque os profetas profetizavam paz. Aqui, ó: Tereis paz. E aí, quando eles menos esperassem, iria vir um povo inimigo, ia destruir todos eles, ia matar até a alma com a espada. Ou seja, ia ser um baita do massacre. Então prestem bem atenção. O próprio Deus, segundo Jeremias, ele mesmo engana o próprio povo. Através de quem? Dos profetas. Por isso que ele diz aqui que os profetas se maravilharão, ou seja, vão ficar surpresos. Ué, Deus tinha falado que ia ter paz, de repente vem guerra. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai ver depois aqui no finalzinho do vídeo, voltando nesse mesmo ponto, tá? Então memorize isso daí, ó. O próprio Deus levantou profetas para poder destruir o povo, tá? Um pequeno detalhe. Isso aqui também me lembra o que Paulo diz em Tessalonicenses, né? Que Paulo fala assim, ó: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então o que Paulo está falando aqui? É a mesma coisa. Se alguém falar para vocês que vai ter paz, vai vir uma destruição repentina. E aqui Paulo usa essa expressão aqui, que é frequente aqui no Velho Testamento, ó, como as dores de parto daquela que está grávida. É a mesma expressão lá do Apocalipse, da mulher com dores de parto. Que alguns católicos acham que é Maria, os evangélicos acham que é um evento futuro, mas é meramente uma expressão de destruição. Quer dizer, um povo inimigo que ia destruir o povo. Tanto que o próprio Jeremias usa a mesma expressão aqui no capítulo 4, versículo 31. Ó: Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia, como a de quem está com dores de parto do primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: Ó, ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. Viu? Aqui ele está falando de um povo que seria destruído por inimigos estrangeiros, e ele usa a mesma expressão, ó, dores de parto. Só que quando chega no Apocalipse, as pessoas acham que é um evento futuro, um evento para eles, que não tem nada a ver. O contexto ali é judeu, inclusive no Apocalipse, tá bom? Aqui o versículo 23 de Jeremias me chamou a atenção, que ele usa a mesma expressão de Gênesis, que ele fala assim, ó: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham sua luz. Lembrando que aqui a terra, Eretz, Jeremias está falando da terra de Israel, de Judá, que era o reino do sul. Então ele observa a terra, e a terra era sem forma e vazia. A mesma expressão que aparece aqui em Gênesis, ó: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí fica essa questão: será que o autor aqui de Gênesis ele não está usando a mesma metáfora para Israel, em vez de se referir a uma criação cosmológica do universo? Será que ele não está falando basicamente de Israel? Vale a pena até fazer um vídeo sobre isso, né? Que é muito interessante. Não só esse ponto, mas outros pontos também interessantes, tá bom? Mas aqui é só um para citar. E isso os pastores não mostram para vocês. Aí aqui no capítulo 4 ele diz assim, ó: Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo. O que é um vento? Aqui é aquele termo que eu já fiz um vídeo e mostrei para vocês, a Erua, que é um movimento, é uma ação. Então ele está dizendo, Deus está dizendo que havia uma ação que viria do deserto contra o povo dele, o povo judeu. Ó. Um vento, uma ação, um Uruk. Agora prestem bem atenção, pessoal. Isso aqui vai ser muito interessante. Não para padejar nem para limpar,
mas um vento mais veemente. Então, se o outro vento é mais veemente, ele está falando de quê? De um outro vento, de uma outra ação. Então, só aqui nós estamos vendo o quê? Dois ventos, tá? No mesmo texto. Virá da minha parte. Peraí, se esse outro vento vai vir da parte de Deus, de quem que veio esse primeiro vento aqui, esse vento seco? Então nós estamos lidando com dois ruaques aqui no texto, duas ações. Só que um vem primeiro, e só o segundo que Deus fala que é da parte dele aqui, ó. Mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora, também eu pronunciarei juízo contra eles. Peraí. Também eu? Por que também eu? Teve outro Deus que pronunciou juízo contra eles? Vocês estão entendendo? Ó, vamos ler de novo aqui, ó. Também eu, o Deus, pronunciarei juízo contra eles. Por que também eu, se só tem um Deus? Isso aqui não bate com o texto. Dá a impressão que ele está falando de duas forças diferentes. Ó, aquele vento lá que o outro Deus mandou vai fazer uma coisa, mas eu vou mandar um vento mais veemente e eu também vou pronunciar juízo contra eles. E aí, pessoal? Fica meio estranho isso, não fica? Dá a impressão que o autor está falando de dois deuses. Mas nós vamos voltar nesse ponto aqui no finalzinho do vídeo. Está chegando já. Esse ponto e o ponto que nós vimos ali em cima no começo dos profetas, tá? Qual foi o primeiro ponto que nós vimos aqui mesmo? Deixa eu ver aqui do... Ah, que Deus enganou o povo através dos profetas. Nós vamos chegar nisso daqui, tá bom? Aqui me chamou a atenção os pequenos, né? Que ele fala assim, ó. Eu, porém, disse, deveras, estes são pobres, os que não entendem a palavra de Deus. São loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes, ó. Então ele faz um contraste entre pobre e grande, ou seja, os pobres são os pequenos e os grandes seriam os poderosos, os ricos. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. E isso contradiz enormemente aquilo que Jesus fala aqui em Mateus. Ó, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, né, e entendidos, ou seja, os poderosos, os doutores, e as revelaste aos pequeninos. Então, enquanto que Isaías fala aqui que Deus, só quem entende Deus são os grandes, Jesus fala que quem entende Deus são os pequeninos. Então, analise aí, pessoal. É o mesmo Deus que eles estão falando, Mateus e Jeremias? Ramos, aqui é só para citar, pessoal. Ó, subi os seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Então aqui Deus está falando para eles tirarem os ramos de algumas pessoas da destruição que seriam quebrados. É os mesmos ramos que Paulo menciona aqui em Romanos. Ó. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então é a mesma coisa, tá? Só para citar a expressão. Aqui ele fala assim, ó. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim lhes sucederá. Ó, mais uma vez que Jeremias bate nos profetas. Nós já vimos isso no vídeo anterior. E eventualmente a gente vai ver em outros vídeos futuros, porque Jeremias ele constantemente ele critica os profetas. Gravem aí. Deus usou os profetas para espalhar mentiras, ali para enganar o povo, que nem nós vimos ali no começo do vídeo. E aqui de novo volta um ponto dos profetas. Nós vamos chegar até lá no final, tá? Aqui ele fala assim, ó. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Aqui eu achei curioso, pessoal, que é a primeira vez que um autor da Bíblia ele entra nessa questão linguística. Porque se os povos ali tinham idiomas diferentes, ainda que próximos, é natural que deveria ser muito difícil, né, para um povo conversar com outro povo. Não é que nem hoje em dia que você tem um intérprete, um tradutor, ou qualquer um pode estudar, fazer um curso. Acho que a comunicação nessa época seria muito mais difícil. Por isso que eu fiz o short de hoje sobre Moisés, porque se Moisés foi criado no Egito, na família lá do faraó, então como é que Moisés sabia hebraico bastante para escrever a Torá? Então, por isso que eu abordei esse shorts hoje, tá bom? Aqui eu só achei cômico esse versículo, né? Você lembra daquele pastor lá que viralizou na internet, saiu até no Fantástico, que ele pegou a Bíblia em Oséias, que estava escrito: pega a mulher do teu amigo e adultera com ela. Aí ele dormiu com a mulher casada, com a mulher do amigo dele. Eu fiquei imaginando se aquele pastor lesse esse versículo aqui, ó. E comerão a tua cega e o teu pão. A ceguinha do bairro dele ia sair correndo, coitado. Porque é exatamente isso que ele ia entender. Mas enfim. Aqui outra contradição. Prestem bem atenção, agora que nós já falamos dos profetas. Ouvi agora isso, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tende ouvidos e não ouvis. O que Deus está falando? Que o povo ali a quem o profeta está se dirigindo era um povo cego, insensato, que olhava e não via,
que ouvia, mas não ouvia. Agora, o próprio Deus tinha falado isso através de Isaías. Olha que curioso, ó. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Ok, o próprio Deus está mandando Isaías fazer os ouvidos deles pesados e fechar os olhos, para que eles não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração. Ó, aqui ele já tem coração, ó, sendo que Jeremias não tem coração, o povo, e nem se converta e seja sarado. Então o que nós estamos vendo aqui? Dois profetas pregando praticamente dois deuses diferentes. O Deus de Isaías mandou o profeta Isaías fechar os ouvidos e os olhos do povo para eles não entenderem e para eles serem castigados. Já o Deus de Jeremias não. O Deus de Jeremias está falando o oposto. Ó, abre os olhos desse povo, que esse povo olha e não vê, ouve e não escuta. Então é exatamente o oposto. Vocês estão entendendo como está ficando meio confuso isso daqui? E aqui os dois batem nos profetas, tanto Jeremias quanto Isaías. Ó, vamos ler aqui que agora a gente vai concluir aqui o vídeo, tá? Quem puder já dá um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato ter que pedir todo o vídeo, mas o YouTube anda bugado, o algoritmo do YouTube anda ruim. Quem puder dar um like aí no vídeo, que isso aí vai estar ajudando a aumentar o alcance do vídeo, ok? Vamos lá. Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente. Mais uma vez Jeremias descendo a lenha nos profetas. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disso? Enquanto que Isaías diz: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos. Ok, é o próprio Deus que fez isso. Tá vendo? Viu como contradiz Jeremias? Vendou os profetas e os vossos principais videntes. Então o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Nós estamos vendo que os profetas profetizavam falsamente. Mas aí nós vamos entrar num grande paradoxo aqui, né? Vamos dizer assim. Porque acontece o seguinte: se você perguntar para um cristão, para um evangélico, olha, o que era um profeta? O profeta recebia a mensagem do próprio Deus. Era o Espírito Santo que tocava o profeta e ele tinha visões e trazia palavras. Legal. Agora, se esses profetas vinham do próprio Deus, por que alguns profetas profetizavam falsamente? Era o próprio Deus que mandava mentira? É uma pergunta interessante que eu faço aqui nesse vídeo. Uma pergunta honesta. Então, para que Deus ia derramar um Espírito Santo sobre uma pessoa para essa pessoa profetizar mentiras ou falsamente? Não faz o menor sentido. A não ser que o profeta fosse independente de Deus. Aí sim faria sentido. Não, o profeta ele entrava num transe independente de Deus. Beleza. Agora, se o profeta fosse independente de Deus, eu pergunto, quantos deuses haviam? Porque você tem um profeta que está falando a verdade e um outro que está falando a mentira. Por exemplo, Jeremias é um profeta. Então Jeremias está falando a verdade e esses profetas aqui não. Agora, como a gente sabe que é o Jeremias que está falando a verdade e não esses outros aqui? Porque, por exemplo, aqui Isaías diz que foi o próprio Deus que vendou os profetas, e justamente para que as pessoas não entendessem as profecias. Então será que o profeta Isaías era um falso profeta? Porque o profeta Isaías faz exatamente o oposto do que Jeremias está tentando fazer. Jeremias está tentando abrir os olhos do povo e os ouvidos. Só que o profeta Isaías não, ele fez exatamente o oposto. Aí eu pergunto, então será que eram dois deuses? Será então que Isaías seria um falso profeta por isso? Então analise aí, tirem suas conclusões. Mas eu diria que cada vídeo vai ficando mais polêmico, mais bombástico, mais interessante, tá bom? Então analise aí, quem puder dar um like no vídeo que vai estar ajudando, tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.